Você é fera em respiração celular, glicólise, oxidação do piruvato, ciclo de Krebs, cadeia respiratória? Esse assunto cai pra caramba, né? Então fica comigo depois da vinheta que a gente vai fazer uma questão lindíssima sobre o assunto. Fala galera, eu sou a Carol Braga, sou a professora de Biologia aqui no Foco na UERJ. Toda quarta-feira você tem aula marcada comigo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre respiração celular. Respiração celular é cabeluda. Você fala, Carol, mas a gente vai ver tudo de respiração celular em uma aula? Não, gente, eu vou mastigar esse assunto e vou trazer ele de uma forma fluida, para você realmente ter a oportunidade de ir aprendendo de uma forma mais consistente. Eu não vou dar uma pedrada na sua cara de uma vez. A gente vai trabalhar progressivamente esse tema ao longo das aulas que se seguem. Inclusive, já vou até antecipadamente te falar o seguinte: por que você não aproveita e deixa aqui nos comentários quais são as suas maiores dificuldades nesse tema? Seu problema maior é na diferença entre respiração e fermentação? Seu problema é na glicólise? Seu problema é gravar alguma coisa específica que envolve, sei lá, mecanismo quimiosmótico, fosforilação oxidativa? Me conta onde que o bicho pega para você? Que isso com certeza vai ser excelente para eu pensar as próximas questões para a gente fazer. Bom, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre encruzilhada metabólica. Muitas vezes, quando a gente pensa em metabolismo energético, a gente percebe que não só os açúcares clássicos, né, como a glicose, a frutose, mas outros substratos podem acessar as rotas de metabolismo energético, como lipídio, como proteínas, até ácidos nucleicos. Então eu trouxe uma questão para vocês que caiu no vestibular da UERJ de pouco tempo atrás, e ela toca exatamente nesse ponto. A encruzilhada metabólica energética, a relação entre diferentes tipos de substratos energéticos acessando esse sistema que é a respiração celular. Então vamos lá. A questão diz assim, ó: o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, ou ciclo de Krebs, também chamado de ciclo do citrato, né, é realizada na matriz mitocondrial. Nesse ciclo, a acetilcoenzima A, proveniente do catabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas, é oxidada. Cite um monossacarídeo e duas substâncias derivadas da hidrólise de um tipo de lipídio que podem gerar acetilcoenzima A. Ou seja, a pergunta é assim: como é que eu chego na molécula da acetilcoenzima A, que é a primeira molécula a acessar o ciclo de Krebs na via normal, é aquela que vai se ligar a um substrato chamado de oxalacetato ou ácido oxalacético para iniciar o ciclo de Krebs, que é composto por um total de 8 reações químicas que envolvem etapas de oxidação, redução de coenzimas como NAD, FAD, produção de uma molécula energética de GTP, que depois acaba convertendo sua energia para uma outra molécula mais conhecida, que é o ATP. A gente tem formação de moléculas de gás carbônico, enfim. É um ciclo super interessante, super complexo, que calma, você não vai ter que decorar passo a passo. E se vocês quiserem, dependendo do que vocês deixem aqui nos comentários, eu posso trazer uma questão mais aprofundada sobre ciclo de Krebs, que já caiu na própria UERJ. Depois tem assim, ó, em seguida, nomeie o derivado do catabolismo de monossacarídeos, que por reações de desidrogenação e descarboxilação, meu Deus, que química! É química isso, Carol? Tem certeza que a biologia é bioquímica, né, na verdade. É o precursor imediato da acetilcoenzima A. Ou seja, quem é o produto do catabolismo do principal monossacarídeo, que vai acontecer lá na glicólise, que a partir de reações de desidrogenações, que são catalisadas por enzimas chamadas de desidrogenases, cujas coenzimas são velhas conhecidas por vocês. Na glicólise, essas coenzimas são chamadas de NADs, NADs oxidadas, que recebem hidrogênios, por isso o nome desidrogenação, ao longo das etapas de oxidação dos compostos orgânicos. Nossa, a bioquímica é a coisa mais linda do mundo. Aprenda bioquímica e coloque 2 passinhos à frente na sua jornada da aprovação, viu? Bom, enfim,
Ao longo desse metabolismo, também ocorrem descarboxilações, que são retiradas de carbono na forma de dióxido de carbono, gás carbônico, né? Por isso o nome descarboxilação. Beleza? Então vamos lá, eu trouxe um esqueminha muito bonitinho que trabalha essa lógica da encruzilhada metabólica. Então a gente consegue ver que o acesso mais tradicional à glicólise, que é aquele conjunto de mais ou menos 10 reações químicas que ocorrem no citosol das células, isso independente de ser um metabolismo que vai envolver fermentação ou que vai envolver a respiração clássica, a glicólise é a oxidação, vamos dizer assim, essencial de compostos orgânicos. A glicólise tradicional ela é iniciada com açúcares, monossacarídeos. A mais famosa é a glicose, mas poderia ser a frutose, que é o seu isômero também. Daí, por exemplo, a glicose ou a frutose acessam a rota glicolítica, culminando da produção de 2 moléculas de piruvato. E aí, o piruvato é a molécula que vai sofrer uma descarboxilação, uma desidrogenação, formando acetil-CoA, que é quem vai acessar o ciclo dos ácidos tricarboxílicos, o ciclo de Krebs, ciclo do citrato ou do ácido cítrico. E aí depois todos os NADs e FADs reduzidos ao longo do processo são reoxidados na última etapa, que é a etapa da cadeia respiratória, onde vai ocorrer a fosforilação oxidativa. Então a gente consegue ver aqui uma rota glicolítica clássica, começando com a glicose e terminando com piruvatos, e os piruvatos, produtos então da oxidação da glicose, formando molécula de acetil-CoA. Só que lembra que na primeira parte da pergunta ele relacionava produtos da hidrólise de um lipídio que também poderiam gerar acetil-CoA. O principal lipídio oxidado no nosso corpo é a gordura tradicional, armazenada lá nas nossas células adiposas, lá no nosso tecido adiposo. Essa gordura é representada pela molécula do triacilglicerol, TAG, também chamado de triglicerídeo, que é formado por glicerol e ácidos graxos. Quando o triglicerídeo é oxidado, a gente tem a formação do glicerol e dos ácidos graxos. Então, a degradação de gordura, né, a lipólise, fornece glicerol e ácidos graxos. O glicerol pode ser convertido numa molécula chamada de gliceraldeído 3-fosfato ou seu isômero, que é chamado de dihidroxetona fosfato, que acessa a rota glicolítica e a partir daí consegue ser convertido a acetil-CoA. Isso aqui claramente explica por que o nome desse troço é encruzilhada metabólica, né, gente? Porque eu tenho várias rotas alternativas que acessam o mesmo caminho. Os ácidos graxos, quando sofrem beta-oxidação, eles são convertidos diretamente a moléculas de acetil-CoA. Reparem que a questão da UERJ em si já está respondida. Com tudo isso que eu acabei de te ensinar, você já está pronto para gabaritar aquela questão. Eu só não quero desperdiçar essa figura, então eu queria que você desse uma olhadinha do lado de cá, onde a gente tem as proteínas. Quando as proteínas sofrem catabolismo, degradação, que você pode chamar também de proteólise, os seus aminoácidos podem sofrer catabolismo, desaminação. E muitos aminoácidos conseguem ser convertidos em moléculas como piruvato, acetil-CoA e cetoácidos, que são intermediários do ciclo de Krebs. E é justamente por conta dessas possibilidades que a gente fala que em jejum prolongado, por exemplo, proteínas, aminoácidos derivados da proteólise podem ser utilizados como fontes alternativas de energia. Está totalmente linkado com essa lógica da encruzilhada metabólica que eu estou trabalhando com vocês. Então vamos responder nossa questão da UERJ? Vamos embora. Cite um monossacarídeo e 2 substâncias derivadas da hidrólise de um tipo de lipídio que podem gerar acetilcoenzima A. Eu posso responder glicose ou frutose. Ai, mas não servem as duas? Ele pediu um, então você responda um, ok? Seja cirúrgico, seja técnico. Pediu um, responde um. Ah, mas eu sei 4. Responde um. Então, glicose ou frutose. E depois glicerol e ácidos graxos. Aqui não é ou, tem que ser e, porque a questão me pediu os 2 produtos derivados da hidrólise do lipídio que podem gerar acetilcoenzima A. Em seguida, nomeie quem é esse derivado do catabolismo lá do monossacarídeo, ou seja, quem são os produtos da glicólise a partir da glicose ou da frutose
que depois de sofrer reação de desidrogenação e descarboxilação é o precursor imediato da acetilcoenzima A-diquina. Essa questão está falando hora a hora do piruvato. Essa questão vale 2 pontos, então a distribuição de ponto tá bonitinha, né? Glicose ou frutose meio ponto, glicerol meio ponto, ácidos graxos meio ponto, piruvato meio ponto, 2 pontos para conta e todo mundo feliz. Galera, espero muito que vocês tenham aprendido. Vamos considerar que essa questão foi a nossa introdução de respiração celular. Não esquece de deixar o seu like no vídeo, não esquece de seguir o canal caso você ainda não tenha feito isso, que eu duvido muito, né? Mas vai que... Indica o Foco na UERJ para todos os seus amigos, compartilha essa corrente do bem, né? Não vamos deixar a peteca cair, não vamos deixar desanimar, vamos com tudo, sangue nos olhos para fazer esse ano ser um ano bom. Eu não quero que 2020 fique conhecido na sua vida apenas como o ano da pandemia, o ano do coronavírus. Eu quero que ele também fique conhecido como o ano da sua aprovação. Tamo junto, semana que vem tem mais, quarta-feira eu te espero por aqui. Beijo e tchau!